E aí, bora ler a Bíblia hoje? Hoje nós iniciamos mais um capítulo, para a honra e glória do Senhor, né? Capítulo 3 do Evangelho de Lucas. E eu acho que nós vamos concluir esse capítulo hoje, viu? Vamos pedir a Deus que abençoe esse momento, que o Senhor esteja direcionando o que vai ser falado e esteja cuidando dos corações que vão receber. Amém? Olha só, eu quero adiantar para vocês duas coisas. A primeira é que a palavra de hoje ela é muito forte e nós podemos resumi-la em uma só: arrependimento. E o arrependimento, gente, é uma das principais palavras. Se eu fosse pegar assim 10 palavras do Evangelho, resumir o Evangelho em 10 palavras, com certeza arrependimento seria uma delas. E a outra coisa que eu queria falar para vocês é que, cronologicamente falando, do capítulo 2 para o capítulo 3, nós temos uma passagem aí de pelo menos 15 anos. Foi muito tempo. Nós vimos ontem, no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, Jesus no templo, já um rapazinho de provavelmente 12 anos. E aqui nós damos um salto para Jesus, provavelmente na casa dos 30 anos, né? Então, muito se pergunta, né? O que Jesus fez durante esse tempo todo? Não há nenhum registro na Bíblia sobre o que Jesus fez durante todo esse tempo, né? Mas a única informação que a gente tem é o que está no versículo 52 do capítulo de ontem, do capítulo 2, que diz que conforme crescia Jesus, ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então a gente não precisa ficar especulando o que a Bíblia não disse. A gente apenas tem que confiar, crer naquilo que ela diz. E ela diz que ele ia crescendo em sabedoria, em estatura, ia sendo agradável aos olhos dos homens e também aos olhos de Deus. Mas chega um momento em que a palavra de Deus ela deveria ser anunciada. E nós vamos ver hoje que o momento foi esse, né? Cerca de 15 anos depois desse evento que a gente viu no capítulo 2. Então, sem demoras, vamos ao nosso primeiro trecho do capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes governava a Galileia e seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconides. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Olha só, nós temos aqui uma informação meio burocrática, né? Nós recebemos nomes aqui, Lucas traz de início, nomes de quem fazia parte do governo naquela época. E isso vai ser importante, porque nós vamos localizar esses acontecimentos no tempo, de acordo com o governador que a história nos traz. Quem era o imperador de Roma, né? Por quanto tempo ele reinou, por quanto tempo ele governou, né? Então, isso nos traz informações de tempo, né? De datas. Por isso a gente pode precisar qual foi o ano. E aí nós temos essas pessoas importantes, que lá na crucificação de Jesus a gente vai lembrar, né, de Pôncio Pilatos, ele era governador da Judéia. E Jesus foi crucificado ali, naquela região. Né? Nós vamos falar também de Herodes, que lembra que Jesus foi preso, Pôncio Pilatos mandou ele para Herodes. Herodes, não é minha região não, volta ele para Pôncio Pilatos. Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes, ou seja, que era a última instância religiosa daquela época, que foram as pessoas que questionaram, quando levaram Jesus preso, né, eles questionaram, fizeram perguntas para Jesus, né, queriam acusar Jesus de alguma coisa para poder crucificá-lo. Então, Lucas traz nesse início do capítulo 3 essa informação histórica, geográfica da situação, né? E ele continua o capítulo 2 dizendo assim, o versículo 2, perdão. Foi nesse tempo
que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Estão lembrados? Zacarias novamente vem aqui. Nós vimos bastante sobre Zacarias no capítulo 1. Né? Zacarias era um sacerdote, já idoso, que não podia ter filhos. E ele recebeu a bênção de ter um filho, né? E esse filho foi João, que é o João o Batista, que a gente conhece. E olha só, João aqui já estava com 30 anos ou mais, né? E lembra que a gente também falou que ele vivia no deserto? Por quê? Ele tinha que ser uma pessoa separada, uma pessoa diferente. Deus deu instruções a Zacarias que João não poderia ser chegado ao vinho, João teria que ser alguém diferente, alguém que não fosse criado no meio da contaminação da sociedade, que não sofresse influências políticas, sociais, ideológicas, sabe? Então, por isso ele vivia no deserto. Ele era bem estranhão mesmo. A palavra diz que ele vestia roupas de pele e comia gafanhoto e mel silvestre. Então, ele já era bem diferentão. E você vai ver as palavras dele também, que não eram comuns. E continuando, versículo 3. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Por isso que eu falei que a palavra de hoje ia ser arrependimento, porque a gente já começa com essa mensagem de João Batista. Essa era a mensagem central de João Batista, arrependimento. E mediante o arrependimento das pessoas, dos seus pecados, ele batizava, né? Batizava as pessoas no Rio Jordão. E esse era o entendimento, né? E por isso o entendimento de batismo de pessoas adultas, porque como eu vou passar pelo batismo se eu não tenho entendimento do meu pecado e aí então eu me arrependo? O arrependimento, ele requer, em primeiro lugar, consciência de que aquilo que você fez é errado. Eu sei que é errado. Então, eu já posso me arrepender? Não. Vem mais um passo aí. Além da consciência de que eu sei que aquilo é errado, eu tenho que ter um genuíno sentimento de constrangimento, sabe? De tristeza, porque aquilo que eu fiz é errado. Porque eu posso muito bem saber que aquilo é errado e concordar. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer, eu gosto de fazer, ponto final. Mas o arrependimento, ele requer um constrangimento. Ele requer uma tristeza, a ponto de se eu pudesse voltar atrás, eu não faria novamente. Isso realmente, de fato, é o arrependimento. Algo diferente disso vai ser um simples remorso, mas não, de fato, um arrependimento. Quer um exemplo? Pedro e Judas. Os dois, de alguma forma, traíram Jesus, concorda? A história de Judas você conhece. A história de Pedro foi muito parecida. Embora ele tivesse afirmado que morreria com o Senhor, ele negou Jesus 3 vezes. Qual a diferença, então, de Judas para Pedro? Pedro, ele verdadeiramente se arrependeu. Nós vemos depois no desenrolar da história, nos evangelhos de Atos e posteriormente nas cartas que Pedro escreveu, que ele se transformou. Ele nega Jesus, mas depois há um arrependimento e ele chora e ele muda de atitude. Ele passa a pregar o evangelho de forma corajosa, enfrenta os desafios, foi perseguido. Posteriormente, ele pastoreia igrejas e ele escreve essas cartas para essas igrejas. Nós temos tudo isso no Novo Testamento, isso que eu estou falando, tá? E nós vemos a mudança de Pedro. E Judas? Judas se arrependeu também? Será? Né? Ele tem até uma atitude, né, que parece ser de arrependimento, mas na verdade não passou de remorso. Judas, ele não
não decide mudar de atitude, ele não decide tentar fazer algo diferente. Ele simplesmente se adoece com aquela sensação, com aquele sentimento de que foi errado o que ele fez, mas ele assume os efeitos daquele algo errado sem decidir nenhuma mudança, sem nenhum constrangimento profundo. E aquele remorso que fica só nele, sem desejo de mudança, o leva às vias de fato, que ele chega a tirar a própria vida. O arrependimento verdadeiro, ele nos transforma em uma nova pessoa. Ele nos transforma em alguém melhor. O remorso não, ele nos adoece. E essa foi a diferença entre Judas e Pedro. E nós precisamos buscar arrependimento verdadeiro. Mas para isso nós precisamos primeiro identificar os nossos erros e depois, de fato, sentir esse constrangimento a ponto que nos leva à transformação. E o primeiro ponto é muito fácil. Para você identificar onde você está errando, você primeiro precisa conhecer o que é certo e o que é errado. E onde a gente vai identificar o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus? Aqui, ó, no nosso manual de vida que ele nos deixou. Por isso é tão importante a gente ler a palavra. Amém? E seguindo na nossa leitura, mas com essa palavra de arrependimento na nossa mente, vamos para o versículo 4, que diz assim: isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estrelas e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. Essa profecia você pode conferir lá no livro de Isaías, né, que está no Antigo Testamento. Mas o que eu quero falar para vocês, essa forma de falar, né, de forma comparativa, né, ele está falando aqui de o que é que Jesus ia trazer. João Batista era essa voz que gritava no deserto. A primeira frase, ela se refere a João Batista, né? E essa voz gritava no deserto dizendo: preparem o caminho para o Senhor passar. Ou seja, se arrependam porque o Senhor está vindo. Abram estradas retas para ele. Ou seja, se endireitem, se apolumem, se orientem, porque ele vem. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Consegue visualizar? O que é um vale? O vale é aquela profundidade entre dois montes. Então, ele diz que esse vale será aterrado. E ele fala dos montes que serão aplanados. Ou seja, Jesus vem para nivelar. Jesus vem para nos igualar. Não há rico nem pobre, nem preto nem branco. Não há homem nem mulher, nem idoso nem criança. Jesus vem nos igualar. Mas tudo isso requer que nós endireitemos as estradas. Nós somos essas estradas que precisam ser aplanadas, que estão esburacadas e precisam ser aterradas. Nós somos essas estradas que João Batista gritava e que ainda hoje precisa que outras pessoas se levantem e gritem e alertem a população de que nós precisamos de mudança, nós precisamos de conversão genuína. E quando eu falo conversão, eu estou falando de conversão mesmo. Você vai no dicionário e conversão é mudar de direção. Você está indo num caminho e você precisa mudar de direção, né? E no Evangelho de João, no capítulo 3, também, coincidentemente, fala de uma passagem que eu vou deixar aqui de tarefa de casa para você fazer. Depois vai lá no Evangelho de João, é o próximo depois de Lucas.
capítulo 3 e leia uma história linda sobre uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. É sobre nascer de novo. Mudar de direção é você nascer de novo. O novo batismo com a consciência dos seus pecados e o arrependimento verdadeiro é você nascer de novo. E lá em João 3 fala sobre esse novo nascimento. Esse nascimento para uma nova vida, de uma nova pessoa. Uma pessoa que passa a viver para o Senhor. E o final vai falar simplesmente disso, de arrependimento. Olha, no verso 7 diz assim: as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos, olha como João não tinha papas na língua, gente. Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até estas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eita, João velho danado. Esse João... Hoje, se a gente pregar o evangelho com essas palavras, as igrejas podem fechar as portas, porque ninguém vai querer. Ninguém vai querer um evangelho onde você diz assim na lata os erros das pessoas. Ninhada de cobra venenosa. Procura honrar o nome do teu Deus com as tuas atitudes. A gente vê o verdadeiro arrependimento é pelas atitudes da pessoa que honra os seus compromissos, da pessoa que não vive uma vida de mentira, da pessoa que vive uma vida de fato exterior, tanto em casa como na rua, sabe? Se a gente for hoje apontar os pecados, né? Infelizmente, pouquíssimas pessoas vão nos dar ouvido. Mas isso não quer dizer que nós não podemos anunciar a mensagem do evangelho. Ela é necessária e ela é urgente. Mas, voltando aqui para o nosso texto, ele fala da evidência do arrependimento. Quais são as evidências do arrependimento? As pessoas que estavam ouvindo João também ficaram em dúvida. E no verso 10 eles perguntam. Então o povo pergunta, o que devemos fazer? E ele responde, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram para João, mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam, e nós, o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. João fala para 3 grupos de pessoas, e isso nos inclui. Ele fala sobre ajudar o próximo. Ele fala sobre misericórdia, se colocar no lugar daquele que precisa e dividir o que tem. Eu preciso explicar mais sobre isso? Não. Ele fala para pessoas que não praticavam justiça. Cobradores de impostos era a classe mais odiada entre os judeus. Por quê? Porque eles cobravam mais do que deviam. E ele diz, não cobrem mais do que a lei manda. Sejam justos. Você é justo nos seus negócios, na forma como você trata as pessoas que estão abaixo da sua autoridade. E ele fala também aos soldados, contentem-se com os seus salários. Eles tinham autoridade e muitas vezes eles extorquiam das pessoas que eles iam prender. Contentem-se, contentamento. É uma palavra muito difícil de ser visualizada hoje nas atitudes das pessoas. A gente está sempre querendo mais e buscando mais. A gente nunca está contente com o que a gente já tem. A gente sempre olha para o que a gente não tem. E isso tudo, né, são atitudes.
que demonstram uma mudança de vida, que demonstram uma nova vida, um novo nascimento, um arrependimento, né? No verso 15 ele diz: as esperanças do povo começaram a aumentar e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E aí? Você é trigo ou você é palha? Nós precisamos saber. Porque vai chegar o dia em que Jesus vem separar o trigo. O trigo vai ser colocado no depósito dele. E a palha vai ser queimada no fogo. E nós não queremos ser palha. Por isso nós estamos aqui, buscando a palavra de Deus. No verso 18 diz: João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele era casado com Herodias, a esposa do próprio irmão Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Olha a Trindade Santa aqui representada no batismo de Jesus, né? Nós temos ali o Filho, nós temos o Espírito Santo representado na forma de uma pomba e nós temos o Deus Criador abrindo os céus e falando que ali estava o Filho querido que dava muita alegria para ele. Se Jesus já dava muita alegria para Deus, que era perfeito, imagine para nós que precisamos dele, imperfeitos, e que precisamos buscá-lo. Lembra de ontem, quando José e Maria foram procurar Jesus e acharam ele no templo? Eu te pergunto hoje, onde você tem procurado Jesus? Onde você tem buscado o Salvador? Tem pessoas que têm buscado Jesus de formas tão erradas. E o pior, tem pessoas que têm ensinado e apontado um Jesus que não é esse aqui. Tem pessoas que têm apontado, e eu vou dizer aqui, tem igrejas que têm apontado para um Jesus que não pede arrependimento, que não pede mudança de vida, que não aponta o teu pecado, que não aponta onde você está errando, que não te chama de raça de víboras. Pelo contrário, amacia a tua cabeça, prepara poltronas confortáveis, um ambiente personalizado e propício para você se sentir emocionado. Eu não sei se você já ouviu um vídeo que eu gravei lá no início da nossa série sobre eu quero R$10 de evangelho. Nossa, esse texto tem tudo a ver sobre isso. Se você não recebeu esse vídeo, me pede que eu mando, tá bom? Mas eu queria deixar essa reflexão hoje para você. Arrependimento. Onde você tem buscado Jesus? Aonde você tem buscado, eles têm te dito que você precisa se arrepender, que você precisa mudar de vida? Eu oro para que o Senhor revele ao nosso coração aquilo que a gente precisa mudar, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Amém? Fica com Deus e até amanhã.